Agora vamos para a nossa aula de história. Lembram que na nossa aula passada a gente falou sobre as escolas, a história das escolas. Hoje iremos falar das salas de aula no passado. As salas de aula, elas também foram se desenvolvendo ao passar do tempo. Antigamente, as salas de aula eram bem diferentes das que a gente tem hoje. Lembram que eu falei que antigamente as meninas não estudavam, só quem estudava eram os meninos. Então, as salas de aula, elas só eram de meninos, só frequentava meninos naquelas salas. As meninas, elas ficavam em casa e aprendiam a cuidar da casa, a cozinhar e a bordar. Elas não podiam aprender a ler, a contar, a escrever como os meninos aprendiam. Alguns senhores ricos, eles contratavam professores particulares para dar aulas de outras línguas ou a tocar um instrumento musical para suas filhas em casa mesmo, porque elas não podiam frequentar a escola. O tempo foi passando e essa realidade ela foi mudando, até que as meninas conseguiram o espaço e a Constituição defendeu que elas precisavam estudar. Mas as salas de aula elas não eram compostas por meninos e meninas. Era composta por uma sala só de meninos e uma sala só de meninas. Antigamente, os meninos e as meninas não podiam estudar na mesma sala de aula. As salas de aula também havia menos elemento. Não existiam estantes com livros que hoje tem. As carteiras elas eram bem pequenas para só uma pessoa ou maiores que tinha duas pessoas. Antigamente também as salas de aulas elas eram com mais alunos, eram salas cheias de alunos. Hoje em dia as salas de aulas elas têm um número menor de alunos para que o ensino possa ter uma qualidade melhor. Antigamente não tinha isso. Antigamente também não se era utilizado o quadro branco e nem o lápis. Era um quadro negro, que era um quadro verde, um verde bem escuro, e no lugar do lápis era utilizado o giz. Como o quadro era negro, o giz era branco, assim conseguia se destacar a escrita no quadro. Certo, pessoal? As salas de aula elas eram bem vazias. Elas não possuíam ilustrações como a gente tem hoje, que a gente realiza trabalhos, temos quadros de aniversariantes. Antigamente não existia isso. Eram salas de aula com paredes que não tinham nada e hoje em dia é possível a gente colar vários elementos nas paredes para que a gente possa observar algumas coisas do nosso dia a dia, trabalhos que a gente faz, regrinhas importantes que a gente estuda, não é? Antigamente também o uniforme utilizado, ele era bem diferente, porque os meninos utilizavam gravatas, as meninas iam com roupas bem fechadas, casacos. Hoje em dia os uniformes eles são mais confortáveis para que a criança possa ter um ensino mais de qualidade. Então, como tudo, a sala de aula ela também foi se desenvolvendo ao passar da história até chegar nas salas de aula de hoje, onde tudo conspira para se ter um ensino de qualidade, um ensino melhor, para que os alunos possam se sentir confortáveis nesse lugar para conseguir absorver a aprendizagem, conseguir aprender o assunto passado, tá certo, pessoal? Antigamente também as crianças elas não podiam tirar dúvidas com a professora ou no caso com o professor. Elas só sentavam na cadeira, ficavam caladinhas escutando o que estava sendo explicado. Elas não poderiam falar nada, coisa que mudou bastante. Hoje vocês já podem tirar dúvidas, dar opiniões sobre o assunto, né, pessoal? Então, a sala de aula se desenvolveu bastante para que hoje a gente tenha uma aprendizagem melhor e para que a gente esteja em um lugar que a gente se sinta confortável,
para a gente absorver todo o conhecimento passado, tá certo, pessoal? Antigamente era difícil a criança dar opinião ou até mesmo sentir carinho. Muitas crianças eram castigadas. Elas apanhavam com a palmatória, puxões de orelha, ficavam de joelhos no milho. E as meninas, elas não aprendiam o que os meninos aprendiam. As meninas aprendiam a bordar, a cozinhar. Já os meninos, eles aprendiam a ler, a contar. Ainda bem que aconteceram mudanças nas escolas, hein? As salas de aulas de antigamente eram diferentes das salas de aula de hoje. Antigamente, todos os quadros eram escuros. Hoje, a maioria dos quadros são brancos. Antigamente, nas salas tinham poucos móveis. Hoje, existem estantes com livros, mais informações, mais imagens que estimulam o aprendizado da criança. Em cima das bancadas de antigamente, tinha um espaço para o lápis e para o tinteiro. As bancadas eram pequenas para sentar uma criança ou grandes para sentar duas crianças. As salas de aulas de antigamente tinham mais crianças e a de hoje tem menos, o que melhorou a qualidade na educação. Os uniformes das crianças de antigamente eram mais arrumadinhos, tinham gravatas, cabelo arrumadinho. As crianças de hoje se vestem mais confortáveis para poder brincar mais à vontade. E a sua sala de aula, como é? Agora vamos lá para a nossa atividade que se encontra lá na página 252. Diz assim: sala de aula no passado. Pontinho. Observe as imagens e depois responda. Então, temos aí de duas imagens. Vocês vão precisar observar para poder responder, certo, pessoal? A primeira imagem é de uma classe de meninos nos Estados Unidos, no ano de 1902. E a segunda imagem é de uma classe de meninas nos Estados Unidos, no ano de 1900. Certo, pessoal? Depois que observarem as duas imagens, vocês irão responder. Letra A. O que você observa nas imagens? Então, vocês irão olhar bem direitinho para essas duas imagens e irão descrever na letra A o que vocês veem nelas. Tá certo? Letra B. Essas fotos são de salas de aulas atuais ou antigas? Como você descobriu isso? Na letra B, vocês irão falar se as fotos são das salas de aula que a gente tem hoje ou das salas de aulas de antigamente. E vão dizer por que vocês descobriram isso, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!